descortinando Apocalipse 15, céu ou inferno, o que você terá? Céu ou inferno, o que você terá? É forte mesmo, mas esse texto é muito forte. Mas vamos compreender. Olha o que diz a palavra de Deus então, Apocalipse 14, diz assim, João diz, então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, Jesus, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai. Ouvi um som no céu como de muitas águas e um forte trovão, era como o de harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa, ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada, tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras.
O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Agora o 15, versos de 1 a 8, esse é bem menor. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes havia sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Pai, aplica a tua palavra, que seja alimento forte, alimento de restauração, de libertação, de cura, de salvação, de entendimento, Senhor, em nome de teu amado Filho, o teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus, nosso advogado, é que oramos, amém e amém. Meus queridos, eu sei que o texto é grande. Eu fui informado já há muitos anos que o brasileiro não gosta de ler. Eu não quero acreditar de jeito nenhum nisso, porque não gostar de ler é realmente entregar o ouro ao bandido. É preciso gostar de ler, sim, analisar, entender, procurar extrair daquilo que lê uma informação verdadeira, correta. Existem analfabetos que não conseguem ler nada, existem alguns que conseguem fazer alguma coisa, existem analfabetos funcionais, isso é muito triste. O analfabeto funcional, ele sabe ler, ele lê todinho, mas ele não compreende. Então, como que eu posso fazer para não ser um analfabeto funcional? Eu tenho um instrumento que eu sei ler. Eu tenho conhecimento porque eu aprendi, mas eu estou ainda muito descansado, eu não exijo da minha mente. A nossa mente tem uma capacidade muitíssimo maior do que imaginamos, muito maior do que o limite que pensamos. Se nós nos esforçarmos, nossa mente produz coisas magníficas. Então eu tenho que cobrar de mim mesmo. Se eu exigir de mim mesmo, eu leio uma vez, leio duas, pego outra versão, leio, eu vou me enriquecer com o conhecimento, e é isso que a palavra de Deus nos mostra. Nós devemos fazer isso em todo o ramo do conhecimento. Só prospera quem extrai dos textos aquilo que está sendo realmente transmitido. Você imagina um estudante de medicina que não gosta de ler, ele não vai ser médico, ele não vai se formar, será um diploma falso. Ele precisa conhecer muito, vai conhecer muita coisa de grego, de latim, vai conhecer tantos nomes que ele nunca tinha ouvido antes. Ele vai aprender isso durante o tempo de sua faculdade, vai aprender isso quando estiver fazendo residência, vai aprender isso todo dia. No direito a mesma coisa.
difícil para um médico, ou para um engenheiro, ou para um advogado, vai conversar com uma pessoa que não é, aí ele fala frases que as pessoas não entendem nada, e as pessoas pensam que ele está falando aquilo porque ele está querendo tirar onda. Ele não está querendo tirar onda, é a maneira que ele tem de se equilibrar naquilo ali, é o que ele conhece, uma palavra transmite muitas coisas. Eu falo, por exemplo, no direito, há uma jurisprudência. Quem não sabe o que é jurisprudência, não sabe, mas quem sabe, sabe. E se eu for explicar o que é uma jurisprudência, eu tenho que gastar muitas frases para explicar. Eu, com uma palavra só, eu já sei, eu digo, quem conhece, captou perfeitamente o que significa. Então, vamos ver isto aí. O título dessa mensagem poderia ser, ao invés de céu ou inferno, o que você terá, poderia ser vida ou morte, o que você quer. O que você está fazendo para obter uma coisa ou outra? Alegria ou desespero? Quando Jesus voltar, quando essas coisas acontecerem, céu ou inferno, vimos, paz ou tormento, gozo ou dor, vitória ou derrota, ganho ou perda, poderiam ser esses títulos. E essas perguntas parecem tão cruéis, firmes e verdadeiras, e elas existem, e temos que encará-la. Não adianta eu fingir que elas não existem. Poderia também ser formulada com o tradicional, onde passarás a eternidade? Assim, para trazer um choque a todos nós, a indagação céu e inferno tem o seu objetivo para nos balançar, para revermos nossas condutas e sabermos aquilo que queremos. Na verdade, não é o que se deseja, ou o que você deseja ou prefere, é o que você terá. Porque se perguntar a qualquer pessoa, ele vai dizer, não, eu quero paz, eu quero a vida, eu quero o céu, eu quero alegria e não dor. Mas não se trata de querer, se trata de procedimentos, o que vamos fazer, o que estamos fazendo diante de Deus, como nos portamos diante de nosso Deus. Ele nos salva sem nosso merecimento, mas o que eu tenho feito para alcançar esta bênção? E aí entra a nossa responsabilidade toda, na seriedade desse tema, pois querer ou desejar é algo abstrato, enquanto que praticar é algo concreto e exige uma postura. Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, porque Ele sabe como é o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa carne deseja o pecado. A nossa carne deseja sexo fora do casamento. A nossa carne deseja ganhar dinheiro, muitas das vezes de forma escusa. A nossa carne deseja negligenciar os compromissos. A nossa carne gosta de falar dos outros. A nossa carne é uma guerra tremenda. A nossa carne desenvolve desejos carnais. É uma briga tremenda entre nossa carne e o nosso espírito. E eles se degladiam um com o outro, porque ele quer prevalecer um sobre o outro. Então nós devemos estar muito conscientes disso. Meus queridos amigos, irmãos, você que está participando dessa busca de conhecimento, mesmo no seu lar, ou no trabalho, ou no hospital, nós vamos, antes de entrar propriamente no texto, nós vamos fazer rapidamente uma análise a respeito do problema da interpretação histórica. Como tem o livro de Apocalipse sido interpretado ao longo da história, ao longo dos séculos. Parece uma coisa simples, pegar e reunir o que pensou o teólogo do século V, ou então do século IV, ou do século II, ou do século XII, e pegar e só somar conhecimento, mas não é simples, não é simples. A interpretação do livro do Apocalipse passa por outros interesses, e é isso que deve ficar muito claro. O teólogo moderno chamado César Cusma, coordenador e professor do curso de teologia da PUC do Paraná, afirmou o seguinte: olha só, o Deus bíblico não faz predições, ele faz promessas. Eu pergunto a você, você concorda com um ponto de vista desse? O Deus bíblico não faz predições. Predições é dizer o que vai acontecer no futuro. Ele faz promessas. Aí você vai ver que esse teólogo é um teólogo romano. Então ele interpreta de outra maneira, porque o livro de Apocalipse, a partir de um certo momento, passou a ser altamente desinteressante para a igreja romana.
para a igreja que seguiu Constantino, para a igreja que seguiu o poderio dos imperadores, para a igreja que seguiu o sumo pontífice. Sumo pontífice era o título dos imperadores sanguinários, conquistadores, eram dos ímpios, homens totalmente ímpios, eram os sumos pontífices. Sumo significa uma ponta, pontífice, ponta que sobressai. Então, essa igreja, vamos ver um pouco mais adiante, ela passou a achar a interpretação do Apocalipse muito desinteressante e começou a mudar a interpretação. Então é isso que devemos ver. Hoje pela manhã na classe eu estava dizendo que quando eu estou pesquisando e analisando, talvez alguém pergunte, cadê a bibliografia, em que você está se baseando? A minha resposta principal é, estou me baseando na palavra de Deus, na Bíblia, confrontando traduções com traduções, indo no original, vendo o significado, trabalhando, gastando horas ali. Mas e os teólogos? Eu vou nos teólogos sim, mas muitas das vezes eu discordo deles. Alguém dirá assim, quem é você? Quem é o pastor Miranda? Quem é o pastor Miranda para discutir com Jerônimo, por exemplo? Eu digo, é o pastor Miranda, José Augusto Miranda Machado, e Jerônimo, que mudou interpretações, mudou para cumprir seus interesses. E Agostinho, poxa, o grande Agostinho, um dos grandes teólogos, sim, que tinha uma interpretação, e depois, o Agostinho nasceu depois que a igreja entrou por Roma, pelo poderio romano, pelo poderio dos imperadores. Então ele nasceu naquela época ali, era bem novinho ainda, a igreja tinha se desviado há pouco tempo, ele foi formado ali, ele interpretou o Apocalipse de uma maneira, depois ele mudou completamente, porque deve ter dado uma chamada nele. E ele fala umas coisas aqui que eu acho incrível. Eu digo, com que autoridade José Augusto Miranda Machado, o pastor Miranda, está interpretando em confronto com Santo Agostinho, com a autoridade da palavra de Deus e da falta de interesses políticos, eclesiásticos, que escusos, é por isso, e é isso que devemos fazer. Então a história da interpretação do Apocalipse, vamos pensar em pais apostólicos. Pais apostólicos são os chamados padres da igreja. Padre não tem nada a ver com religioso. Em espanhol, padre é cura. Padre é pai. São as colunas da igreja primitiva. Então, os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os discípulos ou os apóstolos de Jesus. E depois surgem aqueles que tiveram contatos com esses, já não tiveram mais com os discípulos, mas com quem teve contato. Esses são chamados de pais apostólicos. Depois são chamados de pais da igreja, os que deram sequência. E aí que a gente vê a interpretação de um diferente da outra, esse contradiz aquele, e aí você diz, olha, eu tenho que estudar mesmo, eu tenho que compreender. Tem então os pais antinicenos, preste atenção nisso. Pais antinicenos. Lembra você do concílio de Niceia? Foi o primeiro concílio convocado pelo imperador. Político convocando a igreja, político convocando a liderança cristã para dizer como é que tinha que ser. Então isso aí já é a prostituição das prostituições, é a mãe da prostituição, é daí que vai nascer muitas filhas de prostituição e muitos filhos da prostituição. Os desvios começam exatamente aí. Quem é o imperador para convocar a igreja, convocar a liderança? Mas cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de honra, cheio de terras, poder político, poder econômico, poder financeiro, fama, poderio. E aí a igreja se curvou diante dele. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. E ela adorou e passou a adorar e seguiu. Então o que acontece? Pais antinicenos são os pais da igreja antes que essa tragédia tenha ocorrido. Eles tinham uma visão diferente daqueles que seguiram depois desse caos. Pais romanos, aí surgem os pais romanos, dentre os quais Agostinho, que eles chamam de santo. Aí aparecem os teólogos não romanos também, aí durante o passar dos séculos. Não são muitos os comentadores do livro de Apocalipse.
Aparecem os teólogos modernos, eruditos influenciados pelo iluminismo, também mudou. Iluminismo era um movimento intelectual do século XVIII. Mudou a interpretação. Ele se caracterizava pela centralidade da ciência e da racionalidade. Era uma crítica e um questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as formas de dogmatismo. Então começou a recusar os dogmas, as mentiras, e especialmente das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Era chamado também de filosofia das luzes. Ilustrativamente era esclarecimento, chamado os séculos das luzes. Alguns eruditos modernos e antigos, por exemplo, nós temos um teólogo, um profundo teólogo, Bernard McGinn, profundo teólogo. É um teólogo católico romano, americano, historiador, religioso, estudioso da espiritualidade, especialista no misticismo e medieval. McGinn é amplamente considerado o estudioso proeminente do misticismo na tradição cristã ocidental romano. Vai interpretar o livro de Apocalipse de acordo com a igreja romana, os interesses. Aí nós temos ainda os teólogos que, olha, Clemente de Roma foi discípulo de João, que escreveu o livro de Apocalipse. Inácio de Antioquia também foi contemporâneo dos apóstolos, viveu entre 35 a 50, a 98, 117, não tem certeza. Nepote, bispo de Arsinói, Dionísio, bispo de Alexandria, Justina, viveu de 100 a 165 depois de Cristo. Não conviveu com os apóstolos, mas conviveu com quem aprendeu com os apóstolos. Irineu, 130 a 202 depois de Cristo, também. Hipólito, 130 a 235. Todas essas pessoas falam sobre o livro do Apocalipse, mas eles não têm unanimidade na interpretação. Orígenes, aproximadamente 185 ou 250 depois de Cristo. Este Orígenes, ele demonstrou preocupação em interpretar literalmente o texto. Aliás, não demonstrou preocupação em interpretar literalmente o texto. Orígenes escreveu os primeiros princípios, um livro, uma obra, e nele ele faz menção à não literalidade do texto de Apocalipse. E as primeiras interpretações mais consistentes do livro de Apocalipse foram feitas por Vitorino de Poetóvio, 304 depois de Cristo, e Ticônio, 380 depois de Cristo. Esses homens são importantes, eles fazem um trabalho completo de análise do livro de Apocalipse. Vitorino foi bispo que sofreu martírio nos dias do imperador Diocleciano. E Diocleciano foi alguém que realmente atacou, viveu antes do concílio de Nicéia, antes de Constantino. Ele viveu de 244 a 311. Lembra que o concílio foi em 325, aí já era Constantino. Então, ele governou até 305, realizou a mais sangrenta perseguição aos cristãos durante o Império Romano. Eu defendo a tese de que o livro de Apocalipse não foi escrito em tempo de perseguição. Foi escrito em tempo de calmaria, ao contrário. Mas como que o pastor Miranda diz isso se todos os livros dizem que foi em tempo de perseguição? A minha resposta é: convida todos que escreveram o livro, vamos conversar. Vamos analisar e vamos analisar os textos. Vamos saber se quando tem perseguição tem igreja morna. Vamos saber, quero que eles me provem que quando tem perseguição a igreja continue morna. Eu quero que esses eruditos de qualquer século me digam e nos diga que quando há perseguição e os falsos continuam dentro da igreja para morrer junto com os justos. Eu quero que eles me expliquem isso. Eu quero que eles me expliquem o que Jesus ensinou, que diz que o mercenário, quando vê que o lobo chegou, corre e deixa as ovelhas expostas, porque não ama as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, disse Jesus, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu quero que esses eruditos me expliquem isso. Eles não saberão, sejam teólogos modernos ou teólogos antigos, não saberão. A palavra de Deus, ela é viva e ela por si só fala. E as interpretações que vão dando, nós temos que tomar muito cuidado para saber quais os interesses que estão por detrás daquilo.
Que interesse o pastor Miranda tem de interpretar de uma maneira ou outra? Meu interesse é buscar transmitir aquilo que a palavra de Deus diz, não importa se é a meu favor ou contra mim. Se é para me corrigir, que eu seja abençoado na correção. É assim que devemos todos nós pensarmos. Diocleciano, que chamava-se Caio Aurélio Valério Diocleciano, nasceu perto de Saloma, atual Croácia, na costa da Dalmácia, no ano de 244. Ele era descendente de uma família ilíria, povo indo-europeu, que habitava a parte sul da Itália no início da era cristã. Seguiu a carreira militar, chegando a ser comandante da guarda imperial. Mais tarde, Diocleciano tornou-se cônsul durante o império de Numeriano, que é Marcos Aurelius Numerianus, imperador entre 283 a 284. Depois do assassinato do imperador Numeriano, em 284, Diocleciano matou o suposto assassino, Arioaper, e foi proclamado sucessor pelo exército da Ásia Menor em 20 de novembro de 284. O comentário de Vitorino, olha só, lembra que eu falei de Vitorino, importante, que analisou o livro todinho. O comentário dele foi revisado por Jerônimo. Jerônimo já é romano, já é ligado ao desvio. Vitorino não. Vitorino interpreta de forma limpa. Aí vem o Jerônimo e revisa o trabalho de Vitorino. E, por certo, a obra de Vitorino sofreu modificações, especialmente no texto sobre o milênio, que, ao que tudo indica, foi reescrito totalmente por Jerônimo, tendo retirado o aspecto literal. Segundo Beckius, é uma obra que traz muita coisa a respeito do Apocalipse. O Apocalipse não possibilita uma leitura linear. Um estudioso afirma, e é verdade, não possibilita uma leitura linear, cujos capítulos seguem uma ordem cronológica, mas recapitula em sessões paralelas elementos da mesma história. Se lembra que eu falei, que chegou no final do capítulo 11, encerrou. Mas aí abre o 12 com uma outra coisa que você vai encaixar dentro daquele arcabouço que teve início, meio e fim. Mas tem coisas que são apêndices que vão se encaixar ali, que são apresentados posteriormente. Então João, a revelação vem e mostra uma coisa, e daqui a pouco ela vem e mostra de novo, de outro ponto de vista, para que haja um entendimento e um enriquecimento. Então Agostinho, o maior teólogo da antiguidade, a adotar um modelo espiritual, adotou o modelo espiritual de interpretação, ele faz uma obra, e a sua primeira interpretação era literal. Num sermão, Agostinho havia adotado a posição milenarista, isso é documentado, ou seja, de que haveria 1000 anos literais de Cristo na Terra antes do julgamento final. Entretanto, na clássica obra, famosa obra chamada Cidade de Deus, a obra mais famosa de Agostinho, ele mudou completamente a visão anterior de uma interpretação. Agora olha o que ele diz. Ele agora não é mais literalista, milenarista, futurista, mas ele mudou completamente. Ele antes se baseava em Apocalipse 20, versos de 1 a 6, e agora ele usa para uma visão espiritual. Olha só, o próprio Agostinho disse que essa mudança de interpretação se deu porque percebeu que o livro mesclava expressões literais e figurativas. Ora, Agostinho agora percebeu que o livro mesclava figuras literais e figurativas, ou expressões literais e figurativas. Ele não tinha percebido não, ele não tinha percebido ainda não. Qualquer pessoa que leia o livro vai entender que são figuras. Um monstro com 7 cabeças, ele achava que tinha mesmo um monte de 7 cabeças. Ele achava que isso era literal, que caía milhares de estrelas sobre a terra. Será que ele pensava assim? Interessante.
E ele diz assim, olha, então, isso se deu porque percebeu que o livro mesclava expressões literais e figurativas, e isso dificultaria escolher entre umas e outras. É o que ele declara. Eu pergunto, isso é sério? É sério? A interpretação anterior de Agostinho, Ticônio e parcialmente de Vitorino perdurou por 700 anos. Agora observe isso, a explicação do caos interpretativo. É interessante notar que principalmente todos os intérpretes citados viveram entre Constantino e o século IX. No momento que fala em Constantino, daí para frente, houve um apagar das luzes, a interpretação ficou uniforme, do jeito que eles queriam, e conduzindo, você vai entender por quê daqui a pouco, e conduzindo de uma maneira que ninguém poderia contrariar. Se fosse neste tempo que o pastor Miranda surgisse, estaria morto, ia ser condenado como herege, porque era mão de ferro. Agora o poder do Império Romano, o Império Romano deixou de existir, mas deixou falsamente, porque ele entrou por dentro da religião apóstata e continua no mundo inteiro, fingindo que está morto, mas está vivo, dentro de uma religião. E olha só o que acontece. A partir de certo momento, principalmente no século XI, XII, começaram a surgir novos estudiosos que começaram a combater essas coisas, e começaram a reinterpretar. E vamos ver. Olha o que eles dizem, esse pessoal. O tempo das perseguições já havia passado, a igreja havia triunfado, portanto, pouca identificação das imagens assustadoras do Apocalipse podia ser feita com a realidade. Então, olha só a alegação deles. O livro era interpretado de uma maneira, o Agostinho interpretou de uma forma, mas agora ele está dentro da igreja, a igreja agora é poderosa, a igreja agora ganha terras e mais terras em toda parte do mundo, na Europa, ela se torna arquimilionária, poderosa, ela agora manda nos reis, ela manda nos primeiros ministros, ela manda nas rainhas, os príncipes se curvam a ela, todos os políticos se curvam, os brasileiros se curvam, a América do Sul toda se curva, a América do Norte parcialmente se curva, a Europa parcialmente, e assim vai, todo mundo começou a se curvar para ela, poderosa. Surgiu no ano 381 a figura dos hereges, foi um outro concílio que criou essa figura, e os hereges agora poderiam tomar surra e morrer, serem perseguidos. Os hereges eram aqueles que não se curvaram e não comeram dos manjares do rei, e quiseram se manter puros e limpos, e fazendo a vontade de Deus, não se curvando àquilo que o Império Romano queria. Então aí há um desvio. Então olha só o que alegam: o tempo das perseguições havia passado, então perdeu o sentido o livro do Apocalipse. A igreja havia triunfado, a igreja se prostituiu. Como é que chama isso de triunfo? A igreja se desviou, a igreja deixou dos caminhos de Deus e começou a ter filhas da prostituição, mentiras e mais mentiras. E se a gente for enumerar as mentiras, são muitas. Uma gravíssima mentira: Maria salva, Maria é corredentora. Quer mentira maior do que esta? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Como é que eles têm a coragem de ensinar isso? Só Jesus Cristo salva, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. É por isso que tem que esconder a Bíblia. Tem que esconder a Bíblia para que o povo não descubra essas coisas. O tempo das perseguições havia passado não, houve uma prostituição, um conluio com o poder deste mundo, aquele que o diabo ofereceu a Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A igreja havia triunfado, portanto, pouca identificação das imagens assustadoras. Agora vamos falar mal das imagens assustadoras do Apocalipse. Assustadora contra quem? Assustadoras contra quem não conhece ou contra o ímpio.
Contra os salvos, não. É vitória do Senhor, é a vitória do Deus vivo. Então, estava distante da realidade, sim, da realidade da igreja que tornou a grande prostituta. Na verdade, a grande prostituição espiritual entre as lideranças cristãs e o sumo pontífice, o imperador romano, definia essas novas interpretações. Os primeiros teólogos podem ser considerados historicistas, São Justino, Irineu e Hipólito. Tem uma interpretação diferente. Todos acreditavam no milênio milenar, todos, no início, após a segunda vinda de Jesus. Antes, Jesus voltaria e instalaria o seu governo milenar. Todos os teólogos anteriores a isso acreditavam e ensinavam sobre isso. Quando a igreja se aliançou com o mundo, aí mudaram a história. Então, com essas palavras, a gente tem um panorama sobre o livro de Apocalipse e a história da interpretação do livro. E você que está acompanhando tem a vantagem de que já conhece a simbologia das figuras. Sabe por que tem 7 cabeças? Sabe por que são 10 chifres? Sabe sobre Babilônia, sobre 10 montes? É uma cidade que tem 10 montes, que está sobre 10 montes. E essa cidade, pesquise em qualquer lugar que você vai encontrar, que é Roma. Então você conhece um pouco da numerologia apocalíptica. Você sabe que 10 tem um significado de algo grande, e pode ser 1000, que é extenso. É literal ou não literal? Pode não ser literal, mas é um tempo extenso. Alguns dizem que é eterno, não pode ser eterno, porque o diabo vai ser solto, vai ser enganar a multidão. Então não é eterno, é muito longo, é um tempo suficiente. Você vai encontrar o número 12, o número 12 é número de governo. Por isso Jacó teve 12 filhos. Por isso Abraão teve Ismael, que teve 12 filhos, 12 príncipes, porque se tornou poderoso também. Por isso Jesus chamou 12 discípulos. Um traiu, apareceram 2 bons candidatos, podia ter colocado os 2, saía um, entrava 2, ficava 13. Não, desmontaria essa ideia. 12 é de governo. 7 é o número daquilo que é completo. 4 significa a terra, os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, ainda que a terra não seja plana, como estão dizendo por aí, mas a ideia de 4 cantos da terra, 4 ventos, e os pontos cardeais. Então você já conhece sobre os números, e sobre as figuras você conhece, 7 cabeças, alguém poderoso. O 7 não é uma perfeição moral, mas é uma perfeição daquilo que é completo. A besta tem 7 cabeças, porque tem poder, muito mais do que a nós. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Então é isto. Nesses 2 capítulos que lemos hoje, nós vimos em primeiro lugar que toda autoridade é do Cordeiro. Toda a autoridade é de Jesus. Todo o poder meu Pai me deu na terra como no céu. Portanto, ide, anunciar e pregar e fazer discípulos de todas as nações. Todo o poder está revestido em Jesus. E Jesus vai colocar todos os seus inimigos, segundo a palavra de Deus, como escabelo, estrado debaixo dos seus pés. Depois que ele fizer isso, ele entrega o reino ao Pai. Então todo o poder é do leão da tribo de Judá, é do nosso advogado Jesus, é aquele que deu sua vida por nós, deu seu sangue por amor a nós, e que está aberto para receber todo aquele que crê. Todo aquele que crê terá vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Toda autoridade é do Cordeiro. No capítulo 14, verso 1, nós encontramos o texto dizendo: então olhei, diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte de Sião. Isso é poderio. Sião é a cidade do grande rei. Sião é o símbolo da presença de Deus, do governo de Deus na terra. Os salmos falam de Sião, a Bíblia fala de Sião. E ali Cristo, Jesus Cristo,
pisando sobre Sião, significa dizer que ele tem todo o poder para governar. Ele fará aquilo que lhe apraz. Ele governa, ele é o Senhor. Algumas pessoas dizem a bobagem de que se Jesus vier de novo, vão matá-lo. Eu quero ver matá-lo. Ele veio como cordeiro para morrer. Agora ele vem como leão para pôr ordem ao caos, à bagunça, à mentira, à desonestidade, a essa ruína que está no mundo. E hoje as pessoas estão chorando por causa de Covid-19, é tão triste mesmo. É tão triste porque o princípio ensinado por Jesus, de que quando tira o joio, dói. Então mesmo que seja um inimigo de Deus, a gente sente. Agora você imagina um Covid que mata servos e não servos, justos e injustos, idosos, gente de todo tipo. Então é claro que dói, dói. Mas o Apocalipse nos revela que as intervenções de Deus vão ser muito maiores, infinitamente maiores. E que é lógico, se a gente não receber o conforto de Deus, a gente pira, a gente entra em desespero. A palavra de Deus diz que só numa intervenção 1/3 dos moradores da terra vão ser mortos. 1/3. Você imagina 2.717.000.000 de pessoas? Quantos serão nossos parentes? Quantos serão nossos amigos? Quantos serão nossos colegas de trabalho? Quantos serão nossos vizinhos? Quantos serão pessoas que conhecíamos? E como é que vamos receber essas informações? Só Deus para nos sustentar, mas Ele é maravilhoso, Ele sustenta os céus. Então eu sempre digo e prego e tenho pregado que Deus não é Papai Noel, Deus não é bonachão. Não pense que Deus é isso, que morreu vai para o céu, Chacrinha morreu vai para o céu, Bolinha morreu para o céu, fulano tal, Darcy Gonçalves morreu vai para o céu. Todo mundo morre e vai para o céu, está pensando que Deus é o quê? O ateu morreu, foi para o céu. Foi isso que disseram. E a palavra de Deus diz que quem crê em Cristo é que será salvo. Então fazem de Deus um Papai Noel. Deus não é um Papai Noel. Nós temos que cair na real de saber que Deus é sério, que Deus é verdade, que Deus é justiça, que há punição sim. Tem pessoas que dizem assim, Deus não castiga ninguém, Ele é o bonzinho, ou o bonzão, bonachão. Quando a palavra de Deus diz que Ele castiga quem Ele ama, mas pune aquele que lhe afronta, aquele que não lhe respeita. E no livro do Apocalipse tem muitos exemplos de ofensas a Deus, de blasfêmias contra Deus. Vão blasfemar quando estiverem sofrendo, morrendo, quando tiver um terremoto, ao invés de se arrependerem, blasfemam, xingam a Deus, xingam a santidade de Deus. Querem enfrentar a Deus? O homem quer enfrentar a Deus? Há quem queira ensinar a Deus de que Ele está errado em colocar o seu povo na Palestina. Ele é o dono da terra, Ele é o dono dos povos. Se o povo não o respeita, sacrifica crianças, é idólatra, cheio de fabricação de deuses, e se prostituem, e se corrompem, e dá um golpe no outro, ele dá oportunidade, ele dá outra oportunidade, anos e anos de oportunidade. Não, estão com o coração duro. Ele diz, vou tirar vocês daí, vou tirar e vou botar um povo meu aí. E aí tirou mesmo e botou. Só que o povo dele também foi uma decepção. Ele formou um povo, mas o povo também decepcionou. É pela graça que nós somos salvos, e graça é favor desmerecido. Então o poderio de Jesus, toda a autoridade de Jesus, e devemos dar glória ao nosso Deus. Quando cantamos aqui, cantar sabendo que estamos cantando para o coração dEle, que Ele está recebendo, cantar em espírito e em verdade, louvar ao Senhor, porque Ele é grande. Então este texto nos mostra a grandeza de Deus, mas o texto nos apresenta 144 mil. Quem são esses 144 mil? Talvez seja uma grande incógnita dentro desse texto. Capítulos 14, versos 1, segunda parte, até 5, diz assim, olha, e com ele, com o cordeiro, 144 mil que traziam escritos na testa o nome de Deus, o nome dele e o nome de seu pai. Lembra
que no capítulo anterior, 13, a besta colocou a marca na testa, sua marca na testa, daqueles que queriam se dar bem, ou então o sinal na sua mão, porque quem não fizesse isso, não ia ter direito mais de comprar ou vender, de negociar, de trabalhar, de conseguir emprego, de viajar, ia ter muito problema. E aí o camarada vai e cede. Tem crente que cede mole para muitas coisas. Tem crente fazendo o que o mundo faz. Tem crente que vai para o motel normalmente com o namoradinho. Tem crente que acha que é assim mesmo, que é normal, todo mundo está fazendo, também faço. Tem crente que não está levando a sério. Crente que sai, às vezes, da igreja e vai para o barzinho ficar bebendo lá na frente de todo mundo. Ainda posta hoje em dia. Está na fornicação e posta. É isso que está. Tem um monte de crente fazendo isso. Tem crente que se curva à idolatria. A idolatria que o mundo impõe e vai sempre impor contra nós. Nós devemos rever o que estamos fazendo. E não termos constrangimento de falar: ei, eu errei. Eu quero obedecer e amar a Deus. Eu tenho que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a corte determinou que, tocando as músicas, todos tinham que adorar a imagem. Eles não adoraram, foram denunciados pelos magos, que Daniel tinha salvo já, que eles foram condenados à morte, junto também, o Daniel foi condenado à morte, e os amigos dele condenados à morte, porque aquele negócio do sonho que o faraó teve, o rei Nabucodonosor teve, e chamou todos os sábios, astrólogos, todos, feiticeiros, todos, e disseram: vocês vão interpretar o sonho. Ele disse: conta o sonho para a gente. Ele disse: não, vocês querem que eu conte para vocês me enrolarem, vocês que têm capacidade, vocês vão dizer o sonho que eu tive. Aí os caras disseram: mas nenhum rei nunca pediu isso é impossível. Só os deuses sabem dos reis, saberiam responder isso, eles não estão aqui na terra. Como é que o senhor exige isso da gente? Ele disse: não quero conversa, vocês estão querendo ganhar tempo. Se não me interpretarem, todos serão despedaçados, todos serão mortos. Aí eles não conseguiram, foram lá e encararam, eles disseram: ninguém pode fazer isso que o senhor está mandando. Aí ele determinou a morte de todo mundo. E aí foram lá para pegar Daniel e os garotos, você sabe disso, foram lá prendê-los para matá-los, eles estavam condenados, porque eles também eram sábios, eram nobres, eles já tinham feito um estágio de 3 anos, estavam dentro do palácio, e eram era líder dos sábios, então eles foram condenados à morte também. Quando Daniel foi até o cara que era responsável por matar e disse: não, espera, por que ele tomou, eles nem sabiam, por que ele tomou essa decisão tão terrível, tão dura? Aí o cara que contou para ele o que era, ele nem sabia. Ele disse: não, fala com ele lá, a gente vai falar com Deus, falar com meu pai, com o nosso Deus, e vamos interpretar. E ele falou com Deus, pediu os amigos para orarem, e ele teve o sonho, à noite, o sonho que o faraó teve. Ele foi lá e contou o sonho, e o faraó ficou boquiaberto, e disse: só esse é Deus, só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus. E aí livrou da morte todos aqueles sem vergonhas, porque dentre eles foram denunciar tanto os meninos lá, os 3, quanto depois do Daniel. Mas não conseguiram, porque Deus livrou, Deus guardou. E o Nabucodonosor ficou perplexo e disse: mas vocês não cuidaram da própria vida, não preferiram morrer do que desobedecer, de se curvar. Agora os crentes hoje não, os crentes hoje se curvam, mole, diz: não, mais vale um herói vivo do que um covarde, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Eu não sou bobo, né? Vou morrer nada. Depois eu vou e digo que é falso aquilo que eu não adorei de coração. É assim que um 7-1 faz. Mas esses não fizeram isso. Aí começa a ceder, a fazer um monte de coisa que o mundo quer. O mundo é prostituto. A grande prostituta domina o Brasil também. Domina as nossas escolas, domina os nossos tribunais, domina os nossos hospitais, domina a nossa sociedade. A gente tem que estar atento. Diz assim então: e com ele 144 que traziam escritos na testa o nome de Deus, o nome do seu Pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão.
Era como os harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Vamos falar sobre isso também. Temos um assunto aqui que parece um tanto quanto delicado, vamos falar sobre isso. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, ou virgens em algumas versões, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então foram comprados dentre os homens. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. A palavra mentira no original é pseudo. Então, a pseudo. Não se contaminaram com mulheres. O que é isso? Bom, há um estudioso, fez um trabalho muito bom numa faculdade aqui no Brasil, chamado Jefferson Kimeli. E ele tem uma obra chamada Apocalipse 24 comentários adicionais. Desculpa, Apocalipse 14 comentários adicionais. Então vamos lá, parece que devemos tratar agora sobre esse tema, que é um tema delicado. Não se contaminaram com mulheres. Então mulheres contaminam os homens, seria isso? Seria isso que deveríamos entender? Alguns vão dizer assim, já vi comentários assim, a Bíblia é machista. A Bíblia está dizendo que as mulheres contaminam os homens. Vamos interpretar. Quem são essas mulheres? A relação sexual entre um homem e uma mulher significa contaminação, se eles são legítimos? Isso é uma tese romana. A tese romana diz que Adão e Eva cometeram o pecado original porque se atraíram sexualmente e ali eles pecaram. É de uma incapacidade intelectual, não é nem mais espiritual, é intelectual, de compreender uma coisa tão lógica. Deus fez macho e fêmea, foi Deus quem embolou o sexo feminino e masculino, masculino e feminino, foi Deus quem desenhou, foi Ele que planejou. E mais, ele fez os dois, disse, univos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre tudo. Enchei a terra, população. Então, aí eles vão, têm relações sexuais, marido e mulher, pecado original. Você está de brincadeira com a inteligência. Isso é zombar de Deus. Isso é debochar da lógica. Isso é uma vergonha mundial. Eu teria vergonha se eu inventasse uma coisa dessa. Mas isso o mundo gosta, o mundo adora a mentira, é engano o mundo gosta, é sujeira o mundo gosta. Precisamos entender isso de fato. Na verdade, há praticamente uma unanimidade de que mulheres aqui não são pessoas literais, mas um simbolismo para impureza espiritual na adoração. Lembra da grande prostituta, Babilônia, é uma mulher. Isso é discriminação contra a mulher? Não. Mas é uma prostituição espiritual. Temos algumas informações, olha só. Resistiram às investidas de Jezabel e suas filhas. Apocalipse 2, versos 10 a 23, mostra isso. Jezabel que levava os crentes da igreja a se prostituírem. Então Jezabel, a prostituição não necessariamente era prostituição física, não era nem como muitos estão fazendo hoje, de ir para motéis e achar isso que é normal. Como eu tinha um cantor aqui que veio cantar aqui na igreja, depois ia voltar, e ele foi e disse, andou dizendo por aí, Deus me fez de carne, agora tem que me aturar. Quando eu soube disso, eu cancelei. Aí ele quis entrar em contato comigo, porque um membro da igreja foi lá e denunciou a ele, que eu falei, aqui não tinha nem internet. Deus me fez de carne, tem que me aturar, então você não vem mais aqui não. Se Deus tem que te aturar, aqui você não canta. Aí ele quis explicar isso para mim, eu falei, não adianta você me explicar. Você é de carne, Deus tem que te aturar, então. Então resistiram a Jezabel,
ou mudando de figura, eles não se deixaram atrair pela grande meretriz Babilônia e suas filhas, Apocalipse 17, versos 1 a 6. São espiritualmente sem mancha, porque rejeitaram a contrafação. Contrafação é fingimento, dissimulação, engano de Satanás. Uma mulher muitas vezes usada nas Escrituras para representar uma igreja. Uma mulher pura, a igreja verdadeira. Uma mulher imoral, a igreja apóstata. No capítulo 17, versos 1 a 5, a igreja de Roma e várias igrejas apóstatas que seguem as suas pegadas são simbolizadas por uma mulher impura e suas filhas. E essas as igrejas que se projeta certamente aqui, e se refere aqui. Visto que toda passagem é figurada, a virgindade literal, quer de homens ou de mulheres, não é o ponto que está sendo considerado. Se fosse essa passagem, contrariaria outras passagens bíblicas, contraria as passagens que enaltecem o casamento e a relação matrimonial, como por exemplo 1 Coríntios 7, de 1 a 5, e outros que vamos ver. Os santos são aí chamados virgens porque permaneceram afastados de Babilônia, da grande prostituta, ou não tem nada a ver com ela mais, renunciaram. Não podem ser mulheres literalmente, é outro pensamento. Seria uma contradição com toda a Bíblia. Eis que tal como os homens, as mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ademais, os sexos masculinos e femininos foram idealizados por Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospedeira e apto para ensinar. Então o marido de uma mulher está dentro dessas qualidades. E 1 Timóteo 4, verso de 1 a 3, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, são religiosos, meus queridos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, porque era considerado sujeira, e o consumo de alimentos que Deus criou. Consumo de alimentos significa aí sexo, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Aí vem a história da virgindade eterna de Maria, outra mentira. E essas mentiras, elas não são antigas, não. Lá no século V, IV, isso não existia, VI, VII, VIII, isso vem, tem coisas que aconteceram no século XX já. Mentiras. Virgindade eterna de Maria, por quê? Porque a mentira tem que cobrir a outra mentira. A mentira foi dito que Adão e Eva pecaram porque se atraíram e se relacionaram sexualmente, uma vez que isso seria o pecado mortal ou original. Essa mentira, se foi Deus que mandou. Então, como isso aqui é uma sujeira, Maria não pode ter relações sexuais com José, seu marido, porque também é sujeira. Essa é a ideia. Sujeira lá, sujeira aqui. Uma mentira tem que casar com a outra mentira para não ficar um buraco e todo mundo descobrir. Então a mentira de lá casada com a mentira daqui e vem propagando a mentira para o mundo inteiro. Maria foi mulher de José tão logo Jesus nasceu. E não a conheceu, diz a palavra, toda a Bíblia honesta diz, e não a conheceu até que deu à luz seu primogênito. E pôs-lhe o nome de Jesus. Não a conheceu não é porque não, ela era desconhecida não, porque não tinha relações sexuais. Mas depois que nasceu, então foi mulher, teve relações sexuais. Tiveram prazer no sexo, tiveram interesse no sexo, se amavam sexualmente. E nós temos que ensinar as nossas crianças que aprendam conosco. E hoje a escola, a classe falou sobre isso. Temos que alertar, porque abusos sexuais acontecem que as crianças não sabem, muitas delas. Aí são ameaçadas e não tem coragem de dizer, não falam, porque também tem muita mamãe e muito papai que não vão acreditar. E devia acreditar, devia tentar, ficar observando. Mulher, você tem olho. Mulher, você tem muito mais olhos do que eu, como homem. Você pode observar, está sempre atento, você é um policial. Não bobeie, não seja bobo. Mulheres que têm em casa segundas núpcias, cuidado, é um perigo tremendo para isso. Ah, mas pastor, você está tocando num assunto muito delicado. É verdade, infelizmente é verdade.
Tem um monte de criança aí sendo explorada sexualmente, meninos e meninas, e porque tem muitas tontas e muitos tontos que não percebem. Temos que ter cuidado. Maria foi mãe de várias criancinhas, vários bebês. Maria cuidou de vários bebês, filhos que nasceram dela, porque ela teve relações sexuais com seu marido, e isso era maravilhoso e lindo, porque seria muito feio se ela não tivesse. Você já pensou? Vamos lá, Adão e Eva. Os romanos estão dizendo que é pecado, então vocês pecaram, né, Adão e Eva? Nós pecamos. Mas por que vocês pecaram? Porque a gente obedeceu a Deus. Deus mandou a gente multiplicar. Isso é de ser bobo, meu amigo. Não, Deus mandou, mas não podíamos. A gente tinha que fazer filho pegando goiaba na goiabeira. Eu subia e jogava para Eva. É assim que a gente ia ter filho. Ou então a gente ia lá para o lago pescar ou para o mar. A gente ia pescar no rio Eufrates. Lá tinha peixe demais. Eu ia pescar o peixe e ia nascer as crianças. É assim? Agora, vamos dizer que eles dissessem assim, já pensou se eles fossem romanos? Não falo católico, tá? Católico é uma benção. Católico significa universal. O problema não é ser católico, o problema é ser romano. Agora imagina lá, Eva devia ser linda, atraente, Adão jovem, as primeiras experiências, uma atração tremenda. Aí eles disseram: nós não vamos fazer isso. Não adianta, não vamos. Aí Deus vai no dia seguinte e diz: ei, eu não falei para vocês multiplicarem e encher a terra? Nós não vamos fazer isso. Ué, mas por que vocês não vão fazer isso? Porque isso é sujo. Deus vai dizer: quê? Quem falou isso para você? Foi o diabo, né? Só pode ter sido o diabo. Só o diabo faria isso. Só o diabo mentiria isso. Só o diabo diria que isso é pecado original. Só Satanás diria que isso é pecado original. Eles pecariam se eles afrontassem a Deus dizendo: nós não vamos ter relações sexuais. Então vocês estão com algum problema? Deixa eu ver se vocês estão com defeito. Foi Deus quem planejou o sexo. Mas os romanos disseram que isso é pecado original. Isso é prostituição espiritual. É mentira, engano, é o tal do pseudo. E quem come essas coisas está dentro dessa grande prostituta. Prostituta. Mas aí nós encontramos um povo outro, né? E que povo é esse que tem o evangelho eterno? Vamos ver. Nos versos 6 tem assim, então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, olha só, o livro de Apocalipse, ele nos cria algumas dificuldades, porque realmente, ele, como já apresentado, ele não segue uma sequência assim, cronológica. Por quê? Aqui nós vemos, né, que um evangelho eterno, o evangelho é boa notícia, é a notícia de salvação, que parece que vai ser fortalecido num combate contra a besta e o falso profeta, contra a mentira. A mentira vai se implantar, mas também o evangelho vai aparecer mais forte, vai guerra, é guerra. E toda língua, povo, tribo e nação vão ouvir o evangelho, a boa notícia de salvação, e devem temer a Deus. A dúvida é que isto, já que os 144 mil estão no céu junto com Jesus, já não teria tido arrebatamento? E agora, quem será? Esse evangelho vai ser pregado aos que tinham o sinal da besta, eles poderiam se arrepender? Uma outra pergunta. Mas isso se exigirmos a cronologia. Se compreendermos que nessas visões havia realmente algo misturado que ele viu, e a Daniel foi revelado e foi explicado, e ele disse: eu não compreendi.
Ele disse: Daniel, isso é para o tempo, fica quieto, isso é para o tempo do fim. Então tem coisas que nós não vamos entender ainda perfeitamente, mas há esse evangelho eterno, e há povos no mundo inteiro que estarão se alimentando dessa palavra do evangelho eterno, nesse tempo já de grande batalha. Mas em quarto lugar, a grande prostituta está na mira de Deus, já neste capítulo. Verso 8 diz assim, olha: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Fez todas as nações beberem, se contaminarem. Caiu, já está anunciando uma intervenção. Deus está de olho, está na mira dessa grande prostituta que vai ser arrebentada. E mais para frente, outros dias, outros domingos, nós vamos ver que ela vai ser destroçada, poderosíssima, que embebedou todos os reis e as nações, primeiros ministros, governos, de tudo quanto é lugar. Quem será, hein? Sobre 10 montes, quem será, hein? Essa grande prostituta? Em quinto lugar, nós vamos encontrar as terríveis consequências dos que se alinharam com a besta. Aqueles que acharam mais fácil não enfrentar, mas ceder. Todo mundo faz, na escola estão me obrigando, eu não vou poder comprar, é mais do que justo. Meu amigo, eu tenho meus filhos para criar, olha, não vem com essa não, tu é radical. Eu tenho meus filhos para criar, eu ia comprar carne e não quiseram vender, então eu deixei lá, mas tudo bem, eu amo a Deus. Mas estou com esse sinal aqui, porque senão eu não vou viver, eu vou morrer. Sabe como é que é? Deus é compreensível, Deus é amor, Deus é amor, Deus é paz. Então eu deixei dar aqui meu sinal, mas não é que eu amo a besta. Vai ter um monte de crente fazendo isso. Sabe por quê? Porque dá sinal hoje, fazem. Então vamos acordar e dizer: ei, vamos ser soldados guerreiros, prontos a morrer, se for preciso. Pedir a Deus capacidade para isso. Mas há consequências terríveis para quem fizer isso. Há consequências para quem ceder. Capítulo 13, versos 11 a 17 diz assim: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Porque ele vai fazer isso com a grande prostituta. E a grande prostituta está ligada ao falso profeta, a besta que surgiu da terra, que é ligado à besta que surgiu do mar, que é político, com as multidões, e que está em tudo a ver com o dragão, a antiga serpente. Verso 10, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. É preciso confiar em Deus. Eu convido você a orar, a dizer: Senhor, eu sou tão fraco, eu não quero viver com medo, assustado, medo de Covid, medo do apocalipse, medo do que vai acontecer, medo da besta, medo do dragão, medo do demônio, Não, você é cidadão, cidadã, e você é chamado para ser lavado no sangue de Jesus. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hospital, você é chamado para ter paz. Deixe-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. Não como o mundo a dá, não se perturbe. Não, depressão, joga fora e pisa na cabeça. Pede ao Senhor: Senhor, me cura. Me cura, Senhor. Eu não aceito isso. E muitas pessoas têm depressão porque tem coisas escondidas, ou que sofreram, ou que fizeram, praticaram e não têm coragem de, desculpa a expressão, vomitar. Tem que dizer para o que houve, o que aconteceu. Você machucou alguém? Você feriu alguém? Você matou alguém? Você estuprou alguém? Ou você foi estuprado, ou foi estuprada? Você roubou alguém, deu um prejuízo danado? Você queimou a casa de alguém?
Você teve sexo com animais? Ô pastor, que coisa, mas a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus condena isso. Hoje estudamos sobre isso quando fala em porneia, que é uma das razões para que seja tolerado o divórcio. Porneia é muito mais do que adultério. Porneia é bestialidade, é pedofilia, é prostituição, é homossexualismo, é desrespeito. Isso é porneia, é muito mais do que adultério. Então a palavra de Deus, mas a gente fica com muito cuidado para ser um discurso bonito. Não, nossas almas não precisam mais de discursos bonitos. As nossas almas e a alma do mundo precisa da palavra de Deus. E ela nos corrige e nos ensina. E isso aí vai longe de ser politicamente correto. Temos que tratar a coisa. Temos que tratar as doenças. E tem o sangue de Jesus, o poder de Deus. Então nós vemos aqui as consequências. Depressão muitas das vezes é por coisas escondidas, ratazanas mortas dentro do coração, dentro da história, que precisam e podem ser colocadas para fora. Chame homens e mulheres de oração, veja, teste sessão de oração. E aí você vai pedir ajuda e coloca para fora. Não dá para todos fazer isso com o pastor, porque o pastor é um. Mas uns ou outros, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito seus efeitos. Meus queridos, em penúltimo lugar, a alegria dos que vencerem o esquema mundano. Você viu que quem recebeu a marca se danou. Pôde comprar, pôde usar o cartão de crédito, pôde viajar, tirou onda, disse que era para isso, para aquilo outro. Se danou. Nós somos chamados para uma outra coisa, para este subtópico aqui, a alegria dos que venceram o esquema mundano, dos que venceram a besta, o falso profeta, o dragão, o mundo, as tentações. Versos 12 diz assim: havia algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Vai ter muita gente que vai vencer, glória a Deus. Vai ter muita gente que vai vencer, vai ter muito crente que vai vencer, vai ter muito crente que vai arriscar suas vidas e que não vai se importar se não deixar ele comprar ou vender, vai vencer. E diz assim: eles seguravam harpas que lhe havia sido dado por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. E nós vamos louvar esse cântico agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Pois os teus atos de justiça, perceba isso, hein? Atos de justiça. Toda essa intervenção, um conjunto de tudo isso aí, que traz tragédias para o mundo, para o combate contra o mal, são atos de justiça que se tornaram manifestos. Ah, meu querido, é isso aí. E finalmente, este texto nos mostra exatamente esses atos de justiça, fazendo a tão sonhada separação final do joio e do trigo. Lembra? Jesus disse: não vou tirar o joio porque vou machucar o trigo. E o trigo vai chorar, o trigo vai reclamar, vai ser familiares do trigo, amigo, colega, ombro a ombro, sai junto. Um é joio, outro é trigo. Vou tirar o trigo, ele vai sofrer um bocado, vou deixar eles ficarem juntos por causa disso. Mas isso não vai ser eternamente assim. Chega um momento que o joio vai ter que sair. E olha só o que Deus faz. Deus tira o trigo primeiro. Você vai ver. Deus tira o trigo e depois o joio. O joio agora é chamado de uvas. Uva é tão bonitinho, né? Mas olha o que diz. Verso 14: olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem:
tome a tua foice, a sua foice, e faça a colheita. Vai fazer a colheita, vai tirar tudo que é bom, todo o trigo. Vai tirar, isso é arrebatamento. Vai tirar, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Então, tira tudo, fica só agora o que não presta. Mas eu não sei porque agora é uva, mas é para demonstrar. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar, bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aí alguém dirá assim: puxa, mas lagar é aquele local grande, né, que as uvas eram colocadas e as pessoas ficavam lá pisando para fazer o vinho. Mas isso aí tem um simbolismo de pena, de punição. São os ímpios, são aqueles que se recusaram a reconhecer a Deus. Esses serão punidos. Por isso eu prego que Deus não é bonachão, não é Papai Noel. Deus é justo, amoroso, está pronto a receber todos que queiram vida, todos que olharam nos seus olhos, todos que querem aprender dele. Jesus, a mesma coisa, é advogado hoje. Advogado é aquele que está ao lado para ajudar. Você pode ir lá e abrir seu coração, dizer o que você é, mas se você rejeitá-lo, não adianta dizer: foi para o céu, Chacrinha está no céu, Desi Gonçalves, etc. Está todo mundo no céu, só que é no céu deles, não no céu de verdade. E para concluir, o livro do Apocalipse revela a grande batalha entre o Criador e verdadeiro dono do mundo contra aquele que do mundo se apossou, com a temerária entrega feita por Adão e Eva, a antiga serpente e dragão, desonesto, mentiroso, enganador, deturpador, dissimulador, que veio senão a roubar, matar e destruir. Curve a sua cabeça. Você que está no seu lar ou em algum outro lugar, diga: Pai, eu quero olhar nos teus olhos e aprender de ti. Eu quero aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu quero descanso para a minha alma. Eu entrego minha vida a Jesus. Eu reconheço que sou pecadora, reconheço que sou pecador, reconheço que já vacilei muito, mas eu peço tua ajuda e teu perdão. Eu peço que o Senhor me fortaleça, que me encha com teu Espírito Santo e me nutra com a tua palavra, com um pão que sai da tua boca. Eu quero aprender de ti, dar testemunho. Eu quero te servir em espírito e verdade. Eu quero te amar como o Senhor me amou e me ama. Eu entrego minha vida a ti, Senhor, me guia. Eu quero que o Senhor restaure toda a minha vida, todas as arestas que eu permiti, voluntariamente ou involuntariamente. Acabei bobeando, Senhor, acabei me deixando levar, porque estava todo mundo fazendo, até na igreja, estava vendo tantas pessoas, e então fui deixando levar. Eu não quero isso mais, ó Deus, eu quero restauração, eu quero cura, ó Deus, eu quero estar alinhado contigo, eu quero ser fiel a ti, eu quero ser cheio da tua presença, do teu Espírito. Eu quero produzir os frutos, Senhor. Limpa-me, cura-me, cura as enfermidades, os bloqueios, as ratazanas, eu vou colocá-las para fora em nome de Jesus e vou derrotá-las, porque eu creio em Ti, eu olho nos Teus olhos, eu me sustento em Ti, eu ando de pé por causa do Senhor. Eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora, porque eu tenho um Deus que me ama, um Pai que me ama, eu tenho a Jesus que deu o seu sangue por mim. E o Senhor, Jesus é soberano, e o diabo tomou este mundo, mas vai ser arrancado dele, ainda que seja com muitas dores para tantas pessoas. Eu sei que isto é necessário e deve acontecer.
Precisa acontecer. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ser lavado e lavada no sangue do Cordeiro Jesus. Todos te adorarão e te glorificarão, exaltarão o teu santo nome, porque os teus atos de justiça são manifestos. Eu quero participar deste louvor em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, vai nos comentários, diga: eu recebo Jesus, eu quero me firmar no Senhor, eu quero servir ao Senhor. Vamos adorar, vamos cantar, vamos ficar de pé então agora e adorar e glorificar ao Deus dos deuses. Você que está em sua casa, que o Senhor lhe abençoe ricamente e que você se alimente deste pão de Deus, pão da verdade, não pão do engano, mas o pão que procede da boca de nosso Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só